A Haddad disse que pretende enviar uma proposta sobre taxação de dividendos ainda em 2024. Esse tipo de notícia tem cada vez ficado mais comum aqui no Brasil. Os investidores não estão gostando nada disso, e eles estão completamente certos, até porque os dividendos hoje são isentos de impostos. E isso acaba sendo uma das maiores vantagens dele. Mas para você que não sabe, esse tipo de proposta não é uma coisa exclusiva desse governo. Já faz um tempo que o governo brasileiro vem com esse tipo de proposta de taxar os dividendos. Isso porque até 1994 era cobrada uma alíquota de 15% sobre os dividendos. Mas em 1995 surgiu uma lei com a isenção deles. Mas agora com a reforma sobre a renda, a chance disso voltar tem crescido cada vez mais. Mas pra gente saber se esse tipo de tributação faz sentido, a gente precisa saber o que são os dividendos e também como funciona a tributação aqui no Brasil sobre as empresas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo de notícia, já deixa o like e se inscreve aqui no canal para trazer mais vídeos como esse. Agora, bora saber o que são os dividendos. Os dividendos, para você que não sabe, eles são parte do lucro que a empresa te dá por você ser acionista dela, que funciona basicamente assim. Quando uma empresa quer captar dinheiro de terceiros, ela pode fazer de duas formas. Ou ela pega um dinheiro emprestado do banco, ou então ela decide abrir um capital. Abrir capital seria você negociar suas ações diretamente na bolsa de valores. E essas ações são parte da sua empresa que você divide entre os sócios. Uma empresa com capital fechado, por exemplo, digamos que ela tenha 2 sócios, então cada um tem 50%, aí eles decidem expandir o negócio abrindo capital. Então eles colocam para jogo 40% da empresa e cada um fica com 30%. Ou seja, eles continuam sendo acionistas majoritários que possuem maior parte da empresa. E esses outros 40% são negociados na bolsa de valores, onde qualquer pessoa pode comprar. E quando ela compra, ela vira sócio e esse dinheiro que ela comprou, a empresa pega e investe em projetos. Então isso é uma maneira dela captar dinheiro. Mas a vantagem dessa pessoa que comprou a ação é que ela também se tornou sócio da empresa. E mesmo que ela seja sócio minoritário, ela agora passa a ter direito pelos lucros da empresa, mesmo que seja pouco. E esse lucro que a empresa tem, ela pode fazer duas coisas. Ou ela reinveste nela mesma, ou então ela distribui para seus acionistas, que são os famosos dividendos. E tem duas categorias de ativos que pagam esses dividendos, né? Que no caso são as ações e os fundos imobiliários. Inclusive, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu lucro para os seus cotistas. Ou seja, quem investe em FIs investe exclusivamente para ter os dividendos. E tributando os dividendos acaba afetando diretamente nesse ativo. Hoje o Brasil, a Estônia e a Letônia são os únicos 3 países que ainda não cobram impostos sobre os dividendos. Mas calma, você não paga imposto sobre os dividendos. Mas isso não quer dizer que a empresa também não paga imposto. Pelo contrário, as empresas pagam e pagam muito imposto sobre o seu lucro. Se liga nessa explicação aqui do Lucas. O Brasil é o segundo país que mais tributa as empresas, com a alíquota de 34%. Se a gente compara com a média mundial, esse valor é 70% maior que os outros países. E a tributação das empresas é uma coisa muito complicada. Não só das empresas, mas todo o sistema tributário do Brasil. Mas a tributação das empresas funciona da seguinte forma. Quando a empresa presta serviço ou ela vende algum produto, ela emite uma nota fiscal e paga seus impostos. Mas antes disso, essa empresa precisa definir qual é o seu lucro. E aqui no Brasil a gente tem 4 formas de tributação, que no caso é o Simples Nacional, que é ideal para microempresas e empresas de pequeno porte, com faturamento anual até 4,8 milhões de reais. Temos o lucro presumido indicado para empresas com um faturamento anual acima de 4,8 milhões de reais ou que não se enquadram no Simples Nacional. O lucro real, que é obrigatório para empresas com faturamento anual acima de 78 milhões de reais. E também temos o MEI. Mas isso aqui não se encaixa nas grandes empresas, porque o MEI não cobra imposto sobre o lucro. O que mais se encaixa aqui é o lucro presumido e o lucro real. Então depois que a empresa apura se o seu lucro foi presumido ou se ele foi real, ela ainda paga imposto de renda e também a contribuição social sobre o lucro líquido apurado no período. Depois disso, a empresa tem que lidar com seus encargos trabalhistas e mais alguns outros impostos e taxas. E só depois disso que sobra é o lucro líquido da empresa. E é esse lucro líquido que é distribuído para os acionistas. Então, como você pode ver, a empresa passa por uma série de impostos até que sobre o que a gente chama de dividendo. E aqui que está o ponto que todo mundo está reclamando. As empresas pagam um monte de impostos e se tributar os dividendos, vai incluir mais um nessa brincadeira aí. Ou seja, não seria mais uma tributação, mas sim uma bitributação. Isso porque eles iriam cobrar o IR novamente ao distribuir dividendos, ou seja, o mesmo imposto sendo pago 2 vezes sobre o mesmo fator gerador. Mas como isso afeta todo mundo e a economia do Brasil?
Eu e o Léo vai responder essa pergunta agora. Em si, as pessoas estão bravas por pagar imposto, né? Até porque ninguém gosta de pagar imposto. Mas o ponto que todo mundo está reclamando é que isso acaba e desincentiva as empresas e nossa própria bolsa de valores. Se o governo tivesse com a proposta de não tributar o lucro da empresa até que a distribuição ocorresse, seria coisa totalmente diferente. Até porque isso serviria para incentivar a empresa a reinvestir o dinheiro nela mesmo, o que seria perfeito para o Brasil, porque traria um crescimento não só para a empresa, mas sim para o Brasil todo. E com a empresa investindo nela mesmo, teria novos projetos, o que consequentemente teria mais empregos, o que consequentemente teria mais renda e as pessoas gastariam mais e ao mesmo tempo iriam produzir mais também, aumentando tanto o PIB quanto o PIB per capita. Mas infelizmente a proposta não é essa, mas sim tributar ainda mais as empresas, o que é literalmente estrangular a economia de um país. Porque querendo a gente ou não, são as empresas que movimentam o dinheiro aqui no nosso país. Se a gente tributa as empresas, é muito difícil que as grandes empresas queiram fazer negócios no nosso país. E a tributação dos dividendos não é a única coisa que estão fazendo para prejudicar as empresas. Eles também querem acabar com juros sobre capital próprio. Isso. Assim como os dividendos, ele é uma forma das empresas remunerar seus acionistas. Mas uma coisa que muda é o tempo de pagamento. Por exemplo, os dividendos são pagos depois da empresa arcar com todas as suas obrigações. Mas o juro sobre capital próprio é totalmente ao contrário. O juro sobre capital próprio é distribuído antes mesmo da sua tributação, mas mesmo assim ele ainda paga uma taxa de 15% sobre ele. Ou seja, essa remuneração é considerada como uma despesa para a empresa, impactando o lucro líquido dela final. Então acaba sendo um benefício para a empresa, porque quando ela for fazer aquele esquema de tributação que a gente explicou, ela vai pagando menos impostos. E tirando isso, mais uma vez o governo tira esse benefício da empresa e prejudica também o investidor, porque eu tenho certeza que muitos investidores só investem em certas empresas por conta disso. Um exemplo claro disso é a Itaúsa. A Itaúsa é uma empresa que sempre reinveste no crescimento dela mesma, mas ela sempre prefere pagar juros sobre capital próprio para ter esse benefício de pagar menos impostos. E com o fim disso, ela acaba sendo muito prejudicada, porque quem investe nela para ter o juros sobre capital próprio já não vai mais investir. Isso aqui é nossa opinião, né? De quem investe. Mas segundo o governo, essa reforma tributária não é para prejudicar a empresa, mas sim para tributar o que já era para ser tributado. Segundo eles, a tributação hoje tem várias brechas que permitem às empresas de vários portes, também segmentos, evitar o pagamento de impostos por meio de um planejamento tributário. Fora que eles querem tributar os mais ricos também. O que para os mais ricos não afeta em nada, né? Quem acaba se ferrando mesmo é o pequeno investidor. Inclusive a gente falou disso nesse vídeo aqui, sobre as manobras tributárias. Tá, mas se isso for aprovado, como vai ficar essa tributação? Bom, na proposta original teria um recolhimento de 20% dos dividendos diretamente na fonte, e esse valor seria de 30% para as pessoas que moram em paraísos fiscais, que são aqueles países que não possuem tributação, né? Ou que as alíquotas são muito baixas. Mas a proposta original não foi aprovada e ela teve algumas mudanças. E a lei foi aprovada nas câmaras dos deputados, foi com a redução da taxa para 15%. Segundo o novo projeto, dividendos de até R$20 mil estariam isentos do pagamento, mas isso ainda não foi aprovado, tá? Essa isenção talvez nem possa existir e todo mundo pode acabar pagando. O que mais uma vez cai no braço do pequeno investidor. Mas aqui a gente mostrou os dois lados, né? A gente deu nossa opinião, o que a gente acha, o que a gente não aprova nem um pouco. Mas claro, como a gente falou, a gente não aprova se não tiver a redução do imposto sobre o lucro da empresa, porque aí senão fica uma bagunça, né? E é uma bitributação. Mas agora a gente quer saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa proposta? Você aprova tributar os dividendos? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de vídeo, você vai adorar esse vídeo aqui.